Então, pessoal, voltamos com as nossas aulas e hoje nós vamos ter uma atividade sobre soma, adição, diferença de números. Pode parecer que é difícil no começo, mas vocês vão perceber que a gente vai se entender muito bem e que vai ser um conteúdo bem tranquilo para vocês estudarem. Isso se vocês se dedicarem, não é? Então, para começar, a gente vai fazer um aquecimento, uma introdução ao assunto, onde eu vou mostrar para vocês como que ocorre a diferença, como que ocorre esse conceito quando a gente fala a mais. Para começar a nossa atividade, a gente tem um exemplo aqui. Em uma determinada cidade, 2 escolas estavam participando de uma gincana. Nesta gincana, ao final dela, os alunos da escola 1 tinham somado ao todo 5.740 pontos. E os alunos da escola 2 tinham somados 6.385 pontos. Aqui a gente percebe que há uma diferença nesse número. E o aluno da escola 1 falou a seguinte frase ao final da gincana: se tivéssemos feito 645 pontos a mais, teríamos empatado o campeonato. Então ele falou que se eles tivessem feito 645 pontos a mais, o que quer dizer esse a mais? Esse a mais quer dizer superioridade. Por exemplo, se eu tenho 3 anos e o meu irmão tem 5 anos, ele vai ter 2 anos a mais do que eu. Sobrando, né? A mais, em maior quantidade. Por exemplo, eu estou com uma caneta hoje aqui e ganhei outra. Estou com uma a mais do que ontem, entendeu? Eu estava com uma, hoje tenho uma a mais do que ontem. Mantenho esse valor e aumento esse que eu ganhei. Bem, o que a gente pode perceber aqui, e já fazendo uma continha, é que como o aluno disse que se tivessem feito 645 pontos a mais, 645 pontos a mais, eles teriam empatado. Vamos ver se isso é verdade? Aqui a gente vai fazer uma soma. Por exemplo, a gente vai dividir o nosso número aqui de acordo com as classes que a gente aprendeu na outra aula. A primeira classe é essa aqui, ó. Esses 2 números, eles se somam entre eles porque eles são da mesma classe. Então, se o meu amigo tem 0 balas e eu dou 5 balas para ele, quantas balas nós vamos ter? Nós vamos ter 5, pois eu não tinha nenhuma e agora nós vamos ter 5. É o mesmo conceito que se aplica aqui. Vamos ter 5. O outro número está na segunda ordem, a ordem das dezenas. A ordem das dezenas pode ser somada da mesma forma que a das unidades, pois ela já está na casinha, vai ficar novamente na segunda ordem. Então, quando nós temos 4 dedos nesta mão e 4 dedos nesta outra mão, nós vamos ter ao todo 8 dedos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esses são os 8 números que nós vamos ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mais 4, 8. E dando continuidade à nossa conta, nós vamos usar agora esses outros 2 números que estão aqui. E aqui vai acontecer uma situação um pouquinho diferente do que estava acontecendo nos outros. A gente tem o 7 em cima e o 6 embaixo. Se a gente juntar o 6 e o 7,
nós vamos ter o número 13. Por exemplo, vamos fazer a conta para vocês perceberem. Depois do 7, temos que aumentar mais 6 números. Então, contando a partir do 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós vamos ter o número 13. Mas, como a gente não pode colocar 2 dígitos dentro de uma mesma ordem, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o número 3 aqui embaixo, representando as centenas, no caso, representando a unidade do número, e o 1 aqui em cima. O 1 vai ser somado junto com este número que está aqui na próxima ordem. Então, nós temos essa outra ordem aqui, que é a primeira ordem dos milhares. O número estaria sozinho, não é? Pois aqui a gente não precisa ter o 0 à esquerda para demonstrar que ele não conta de nada. Então, 5 mais 0 seria 5. Mas nós temos esse número aqui, que veio do 13. Então, nós temos que somá-lo junto. Nós vamos ter aqui, então, 6.385. Que 6.385 eram suficientes para empatar a gincana. Agora, digamos que a escola 2 quisesse ter ganhado. Para eles terem ganhado, eles teriam que ter feito... A escola 1 queria ter ganhado da escola 2. Então, para a escola 1 ganhar da escola 2, ela teria que ter feito mais pontos do que eles. Para igualar, a gente já percebeu que a frase do menininho estava correta, e ele disse que se eles fizessem 645 pontos a mais, eles empatariam. A gente percebeu e comprovou aqui que sim, se eles fizessem 645 pontos a mais do que eles fizeram, eles empatariam a gincana. E para eles ganhar, vocês acham que apenas um ponto seria suficiente para ganhar? Sim, apenas um ponto seria suficiente. Vamos dizer que eles teriam mais um pontinho aqui, ó. Um pontinho só. E nós vamos novamente fazer a nossa continha. O único número que vai ter uma soma aqui vai ser o da primeira ordem, que agora nada mais tem a ver com o número lá de cima, tá, pessoal? Só o resultado mais esse 1. Quando a gente tem o resultado mais 1, 5 mais 1, 6. O 8 aqui é tudo 0, mas 0 à esquerda não vale nada. Então, vamos repetir o número que está lá em cima. Nós vamos ter 6.386. Então, se os alunos fizessem 645 mais 1, 646 pontos, eles teriam ganhado a gincana da escola 2. Agora, nós vamos fazer uma outra atividade também do mesmo sentido de soma e adição. E eu vou ler para vocês o probleminha e vou destacar quais são as informações que nós podemos encontrar no enunciado, quando a gente lê a atividade e percebe quais são os pontos que nos auxiliam. Por exemplo, nas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2019, o Brasil fez 83 pontos e o Chile 58. Quantos pontos o Brasil fez a mais do que o Chile? Então, aqui a gente tem que perceber qual é a pergunta que se faz. A pergunta que se faz é quantos pontos o Brasil fez a mais do que o Chile. Então, para começar, a gente tem que ver quantos pontos o Brasil fez. Então, o Brasil fez 83 pontos. 83 pontos. E o Chile, que era o adversário do Brasil nesse jogo, fez 58. Aqui a gente percebe através da pergunta que foi quantos pontos a mais o Brasil fez, que
O Brasil fez uma quantidade maior de pontos, pois está se pedindo qual a diferença de pontos entre o Chile e o Brasil. E para a gente resolver isso, como que a gente vai fazer? Vocês podem parar o vídeo agora um pouquinho e tentar resolver, e depois voltar para ver de qual forma que eu vou resolver e ver se vocês resolveram de uma forma parecida. Então, eu vou explicar para vocês uma forma que vocês têm de resolver essa situação. A gente pode pegar primeiramente o número 58, que é o número que estamos partindo do 58. Quantos números nós temos até chegar ao 83, que é o último número da nossa sequência? Então, como que a gente pode fazer em primeiro lugar? A gente pode aumentar de 10 em 10. Por exemplo, 58, 68, 78. 88 não, por quê? Porque o 83 vem antes do 88, então não chega a dar mais 10 dígitos. Então, vocês querem conferir se temos mesmo 10 dígitos? Vamos fazer 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Vamos ver quantos números nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 números entre o 58 e o 68. Então, já podemos dizer que a diferença é de mais de 10 pontos. Agora, vamos fazer novamente a contagem, continuando. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Novamente, vamos conferir se dá 10 números entre o 68 e o 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 números. E isso faz parte do conteúdo que a gente aprendeu na outra aula, onde quando a gente chega ao 9, a gente aumenta uma dezena. Então, aqui, entre o 58 e o 68, a diferença é de uma dezena, e a gente percebe isso pelo algarismo que está representado aqui. Então, a gente já percebeu que a diferença é de mais de 20 números, pois temos 10 números aqui e mais 10 números aqui. Agora, do 78 para chegar no 83, a gente vai contando de um em um para ver quantos números temos. 78, 79, 80, 81, 82, 83. Chegamos ao final. Depois do 78, quantos números? 1, 2, 3, 4, 5 números. Nós tínhamos contado antes que entre o 58 e o 68 tínhamos 10 números de diferença. Vamos anotar aqui. Entre o 58 e o 68. Entre o 68 e o 78, nós temos mais 10 números de diferença. E agora, entre o 78 e o 83, nós vamos ter mais 5 números de diferença. E quando nós juntamos eles, nós vamos ter o número 25, ou seja, nós temos o número com 2 dezenas e 5 unidades. Agora que vocês já estão feras em fazer atividades de adição, nós vamos conversar um pouquinho sobre como funciona a subtração e como a gente faz a comparação entre os números, os objetos que estão sendo diminuídos. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, onde nós vamos ter 10 florzinhas desenhadas, tá? Daqui a pouco eu volto com as florzinhas todas desenhadas. Nós temos as florzinhas desenhadas
meia próximas, mas tá dando para vocês entenderem. Vamos contar primeiro quantas flores nós temos desenhadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 flores. Essas flores não pertencem todas ao mesmo jardim. Sabe o que aconteceu? A Mariazinha foi passear na sua vizinha e encontrou 6 flores que ela gostou tanto que tirou e trouxe para sua mãe guardar em um pote. Então, 6 dessas flores eram da Mariazinha. Vamos pintar o miolo de verde das flores que eram da Mariazinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 flores que eram da Mariazinha. Vamos fazer um círculo aqui entre elas, olha, para mostrar que essas aqui eram da Maria. Mas quando a Maria chegou em casa, o irmão dela tinha pegado mais 4 flores do caminho da escola para casa. Então, as que são do irmão dela, nós não vamos pintar. São aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Essas 4 são as 4 flores que o irmão Pedro... Então, a gente pode perceber aqui que temos 2 situações. Primeiro, a junção das flores, né? 6 da Maria. Aqui, a gente tem outra forma de contar a subtração. Agora, além da adição, que é quando a gente junta, tem a subtração, que é quando a gente divide. Então, nós podemos dizer que dessas 10 flores, 3 a mãe guardou. Ela guardou 2 da Maria e 1 do Pedro. Então, a gente vai fazer um outro círculo aqui. Vamos trazer elas aqui embaixo. 3 flores, 2 da Maria, que são essas 2 aqui, ó, e 1 do Pedro, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente trouxe essas 3 flores aqui, ó, foram as que foram guardadas. A gente subtraiu 3 flores desse montante. E agora, como que a gente vai saber quantas flores que foram jogadas fora? A gente vai fazer da seguinte forma. O Pedro, ele trouxe 4 flores para a mãe dele. Tá aqui o número 4. E a mãe dele pegou apenas 1 para guardar. Então, menos 1 flor, ele tinha 4. Menos 1, sobrou 3. Aqui, ó, ele tinha essas 4 flores, 1 veio para cá, ficou apenas 3 flores. Então, 3 flores. Agora, por parte da Maria, ela tinha 6 flores e 2 foram reutilizadas. Então, quantas foram jogadas fora? A gente vai fazer da seguinte forma. 6 menos as 2 que vieram aqui para baixo. 6 menos 2, que vai ser igual a... Vamos ver aqui, ó. 6 menos essas 2, sobraram 1, 2, 3, 4 flores. 4 flores que foram jogadas fora. E sobraram 3 bonitas que foram guardadas. E se a gente quiser ainda somar quantas que foram jogadas fora, a gente pode juntar o 4 mais o 3, que vai ser igual a 7. 7, o número total de flores que foram jogadas fora.